Olá pessoal, eu estou aqui na Sociedade Bíblica no Brasil, na Armênia, em São Paulo. Para quê? O lançamento da biografia do pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho. Vocês sabem que no canal eu tenho diversas biografias. Nos meus arquivos de imagens, eu tenho algumas imagens do pastor Antonieto Grangeiro, porém, eu notei uma dificuldade, eu tive uma dificuldade, assim, de conseguir materiais para fazer um vídeo sobre a vida do pastor Antonieto Grangeiro. E no ano passado, quando eu recebi o convite para o lançamento dessa obra, eu fiquei bem empolgada. Mas por conta da pandemia, foi adiado. Tá? E hoje chegou o grande dia do lançamento. Eu estou aqui com o meu exemplar. Depois, com calma, eu vou mostrar para vocês o índice, todas as novidades. Aqui está rolando os autógrafos, né? O pastor Abner Saraiva Grangeiro, ele é o filho do pastor Antonieto Grangeiro, autor do livro. Ele está atendendo o público. Daqui a pouquinho vai começar uma cerimônia, né, um culto, e eu vou mostrar para vocês, vou fazer imagens para vocês. O meu livro está autografado, bonitinho, e eu vou trazer todas essas novidades para vocês. Eu percebi que tem vários parentes, familiares do pastor Antonieto Grangeiro. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu vou tentar tirar fotos, fazer imagens e mostrar tudo para vocês, tá bom? Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? É com grande prazer que eu estou aqui com a Nieta. Sabe quem é a Nieta? A filha do pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho. Eu estou muito feliz. E aí eu vou fazer umas perguntas para ela. Hoje a gente está aqui no lançamento da biografia do pastor. Quem escreveu foi o irmão dela, o pastor Abner, tá? E depois eu conto para vocês detalhes. Mas eu quero saber algumas informações sobre esse relacionamento dela com o pai, as memórias que ela tinha com o pastor Antonieto. Eu tenho muita curiosidade de saber como era o pastor Antonieto como pai. Assim, porque a gente tem essa imagem do pastor como pai. Quem foi o Antonieto? Para mim foi o melhor pai do mundo. E você saiu cedo de casa, você viveu bastante com ele? Eu casei com 30 anos, fiquei em casa até os 30 anos. E como era a rotina de uma filha de pastor? Só igreja, casa e escola. E ele era uma pessoa muito preocupada com a questão da educação de vocês, dos estudos, porque a gente vê que vocês são cultos, ele fazia né? Ele fez muito esforço para os filhos se formarem. E qual foi o último local, a última igreja que ele dirigiu? Foi na Vila Espanhola, aqui em São Paulo. Ah, foi o setor da Vila Espanhola. Eu li alguma coisa, eu acho que foi numa matéria publicada da CPAD, até sobre a biografia dele. Ele chegou a ser co-pastor lá no Belém? Lá no Belém, né? Até ele se jubilar. Sim, Tá, e como foram os últimos anos, os últimos dias? Ele faleceu de algum problema específico, de alguma doença específica? Ele ficou hospitalizado antes da morte dele? Foi no ano 2000, né? 2001, Foi 2001 que ele morreu, né? Sim. E como foi? Fevereiro. Ele tinha que idade quando ele faleceu? 86, acho. Teve viveu bastante. E outra coisa que eu queria saber, quais as maiores dificuldades de uma filha de pastor? Dificuldade? Muito visado. E eu acho assim, tudo... eu não sei me expressar, sabe? Vocês são espelho, né? Tinha que ser. E na época da adolescência, da juventude, a questão dos usos e costumes da Assembleia de Deus, vocês eram muito cobrados? Meu pai, não. Meu pai sempre foi muito aberto. Sabe? Interessante. Foi, papai. Porque ele foi lá dos primeiros, lá da Assembleia de Deus, 1932, começou o Ministério dele, eu lembro né? que a gente pequenininha,
Tinha igreja que não aceitava cortar cabelo. Sim. E nós, pequenos, minha mãe cortava. Meu cabelo ficou até hoje. Gente, é muito interessante isso, porque a gente pensa, né, dos anos 30, que começou o ministério mesmo do pastor Antonieto, você imagina a Assembleia de Deus, pentecostalismo, alguma coisa muito rígida, e ela está falando que o pastor não era aquela pessoa muito tradicional, conservadora nessa questão de usos e costumes. Ele era mais liberal, sim. Ah, então tá nessa questão, vocês tinham o apoio, a cobrança do povo nessa questão, mas vocês tinham o suporte do pai. O povo gostava até, né? Né? Porque é muita pressão, muita opressão nessa questão de usos e costumes. Gente, é muito prazer mesmo, muita felicidade, porque eu falei pra ela, eu fiz uma pesquisa, é claro que não tem muita coisa no Google, por isso que eu me interessei de vir adquirir o exemplar, mas é como se eu já conhecesse eles, porque eu fiz um estudo antes. Eu estou muito feliz, obrigada, viu, por essa entrevista. Vou fazer mais imagens para vocês aí. Desculpa, não imagina, não, eu peguei vocês de surpresa, eu só quero tirar uma foto, tá, com vocês. Pessoal, estou com a Adna aqui, a outra filha do pastor Antonieto Grangeiro Sobrinho. Ele teve 12 filhos e teve uma adoção posterior, né? Estou aqui com a Adna. É o que eu falei nos outros vídeos. Eu estou bem feliz, porque é como se eu já conhecesse eles, que eu fiz todo, né, um trabalho de pesquisa. É claro que é escasso, daí a importância dessa biografia. Né, eu tenho nos meus arquivos algumas imagens do pastor Antonieto, porém não tinha material. Aí quando a Diná entrou em contato comigo, eu falei, não posso perder, eu tenho que adquirir esse exemplar. Aí eu vou fazer algumas perguntas. O pastor Antonieto, a gente olha ele como um pastor, uma figura muito importante na Assembleia de Deus, mas você, como filha, qual a imagem que prevalece quando você fala meu pai? Ai, meu Deus, alegria. Ele é uma pessoa espontânea. Muito alegre, falava com todo mundo. Acho que eu puxei um pouquinho. E quando vocês, o casal, como que é o nome do senhor? Jonatas. Meu marido, é o esposo da Adna. Isso. Quando vocês se conheceram, qual foi a reação do pastor Antonieto em relação ao relacionamento de vocês? Olha, foi muito boa, porque o pai dele era presbítero lá em Tubarão, quando o papai pastoreou. Foi em Tubarão que vocês se conheceram. Isso, meu pai que fez o casamento dos pais dele. Meu pai que apresentou o Jonas. Já tinha uma relação ali entre as famílias. Isso, eu saí de lá de Tubarão com 3 aninhos, nós fomos para Florianópolis, depois para Joinville. Aí quando eu tinha 7 anos, mamãe foi passear em Tubarão, eu fui também. Ele disse que lembra de mim. Então, foi isso. E qual a imagem, Jonas, que você Na tem? realidade, nós nos conhecemos em Volta Redonda. No congresso. Porque todos esses anos longe, eu era pequenininho. Minha família no de lá, Volta congresso. Redonda. A gente tem que Agora, a imagem que eu tenho é muito boa, porque quando eu vim de Santa Catarina, fui trabalhar com o irmão dela em São José dos Campos, em contabilidade, me receberam muito bem, o pastor Grangeiro, quando soube, olha, o Jonatas, filho do fulano de tal, que quem ele fez o casamento, quem ele consagrou, olha, então foi muito boa a recepção dele. E o pastor Grangeiro me marcou muito porque ele tinha um costume muito de chamar as pessoas meu caro. Mas a minha tinha uma diferença, ele dizia meu amigo, meu caro, sempre assim. Eu não sei a razão, mas foi sempre assim. E depois um período que a gente teve meio com problema, que a empresa que eu trabalhava faliu, fomos morar um período com ele. E quando eu estava já meio triste, assim, achando que estava mandando muito trabalho, fui conversar com ele. E ele disse assim para mim, meu amigo, meu caro, você não sabe a alegria que você me dá de na minha velhice ainda poder estar fazendo alguma coisa por alguém. Imagine com minha filha e meu genro, quer dizer... Que bonito, então você percebe que ela era uma pessoa carismática, acolhedora, né? Só pelas falas de vocês. Isso. Interessante. Eu sei que vocês tiveram 12, foram 12, mais a adotiva 13, e vivos hoje são 11? Não, eram 11, mais a Cleide, adotiva, né?
12. Ah, no total Não, 12. Eu achei que nós fosse... vamos corrigir. total. Vamos corrigir. Ela falou 12, ela tá certa, porque teve um que morreu antes. Era Sim, o É, Weber. com um Aí aninho, ficaram- um aninho e pouquinho, ficaram- né? Isso, foi um Ah, ano e pouco. tá. Aí Isso. você tem razão. E eu tenho curiosidade, que é uma pergunta que eu sei que o público vai fazer no meu canal. Eles são muito curiosos de saber como que os filhos estão hoje. Vocês continuam no ministério da Assembleia de Deus, não? Estão numa outra denominação? Seguiram o mesmo caminho do pai na questão do pastorado? Como está a família? Meu Deus. Filhos e netos? Continuo, graças a Deus. E na Assembleia Cada mesmo um, de Deus? assim, outras denominações também, Sim. né? Mais atuante ali. Mas a base, minha filha, a minha foi da Assembleia de Deus, né? E a postura de papai, assim, a gente carrega. E vocês são de São Paulo? Vocês moram aqui? Nós moramos aqui. E onde moramos vocês aqui. congregam? Congregamos uma igreja, de um amigo nosso. É, né, um Jonatas? amigo nosso que há algum tempo ele tinha um trabalho na garagem da sogra dele e ele ficou 20 anos com esse trabalho. E depois disse que sentiu em Deus em oficializar esse trabalho, então me convidou para que pudesse estar com ele, ajudando pela experiência que tem em administração de igreja, que trabalhei muito tempo administrando igrejas e também a área financeira, porque trabalhei muitos anos em tesouraria. Então fui ajudar lá no bairro de Mirim. Nós estamos numa igreja nova, pequena, ajudando ele lá. Mas é importante, interessante. continuamos no mesmo ritmo, igreja pentecostal, nos princípios que aprendemos da base da palavra de Deus. O senhor que teve escritório de contabilidade em São José dos Campos? Não, eu trabalhei com o meu cunhado irmão. que teve. Seu irmão. El, meu Sim. irmão. Ele Ah, trabalhou. Foi com O ele El que é eu o que vim faz trabalhar. as pesquisas genealógicas? Não. Também, né? Tá. E ele tá aí também. Tá. Ah, depois a gente pega pra Sentadinho lá. conversar assim que Isso. der uma folguinha. Uhum. Gente, muito obrigada. Eu tenho tantas perguntas, mas eu não quero atrapalhar, que vai começar a cerimônia agora. Mas depois a gente pega os contatos, a gente vê se faz alguma coisa virtualmente, que eu tenho muitas perguntas. Muito obrigada. Agradecemos, viu? obrigado. Deus abençoe Deus abençoe. vocês. É um prazer Obrigada. falar de papai. Prazer. Deus abençoe. Pessoal, eu estou aqui com a Lourdes, encontrei mais uma filha, foi difícil, porque eles são muito requisitados, tá um frevo aqui, mas eu consegui um momentinho aqui para eu conversar com ela. Lourdes, a pergunta que não quer calar, no canal eles sempre perguntam, como que vocês estão vivendo após a morte do pai de vocês? Vocês continuam na Assembleia de Deus? Vocês continuam atuante nessa questão do Evangelho? Sim. Papai foi uma pessoa muito importante na nossa vida, na minha vida principalmente, que eu fui filha adotiva, sou filha adotiva, cheguei com 2 anos e meio na família e todo o processo que eu tive de carinho, de amor, fui criada da mesma forma, com os mesmos preceitos da palavra de Deus, né? Eu estive na Assembleia até um tempo, aí depois eu me casei, aí tive meus filhos, agora estou na Igreja Batista. Mas o Evangelho foi desde pequenininha, então aquilo fica na memória da gente, grava, né? E é daqui de São Paulo mesmo? Daqui de São Paulo. Aqui? Eu moro em Guarulhos, e sirvo na Igreja Batista da Penha. Tem filhos, netos? Eu tenho um filho de 22, vai fazer 22 anos, e minha filha de 19, a Rebeca e o Victor. E sou casado já há 26 anos. Papai esteve presente no meu casamento. Amém. Ainda viu o neto nascer, crescer. Privilégio. Então, assim, a minha filha não, mas o que eu passo para minha filha é que o vô foi muito importante, que era um homem que pregava a palavra de Deus, e ela, tanto assim, uma coisa importante que aconteceu, quando ela foi para se batizar, ela colocou no testemunho dela que eu sempre falava do vô Grangeiro. Ela não conheceu,
E aquilo marcou na vida dela, porque a gente falava muito, né? Que bonito. Papai foi muito importante, uma pessoa muito importante na nossa vida. Minha mãe também, né? Sim, Mamãe sim. também. Alice, né? É, a mamãe Alice. Mas papai, assim, teve um... Eu era mais, assim, grudadinha, Sim, né? a filha, Com o papai, né? a filhinha, né, querida, Sim, né? caçulinha, Mas tá foi ótimo. muito importante mesmo. Obrigada, Lourdes. Um prazer Obrigada. falar com você. Igualmente, viu? querida. Obrigada, Eu viu? agradeço, Tchau, tá tchau. bom? Tchau. Pessoal, mais uma filha do pastor Antonieto Grangeiro, Cleia. Ai, tô tão feliz, gente. Tô tão feliz, não repare a minha euforia. Me diz uma coisa, como que é ser filha de um ícone assembleiano, filha do pastor Antonieto Grangeiro? Para mim, eu sou muito grata a Deus. Ainda agora, quando a gente estava ouvindo falar sobre o papai, aí eu ficava lembrando assim, meu Deus, como eu fui feliz de nascer num lar cristão, meu pai pastor ainda de renome, né? Foi um pastor assim que trabalhou muito pro reino de Deus e ele contava muitas histórias dele, assim, de quando ele estava lá no Nordeste. E, olha, eu sou super agradecida a Deus por isso. E outra coisa que eu queria saber, que eu tenho muita curiosidade, meu público também. Como que está a sua vida religiosa? Você ainda continua na Assembleia de Deus? Você é bem atuante na igreja que você congrega? Como que é a sua vida, assim? Não, de momento eu não continuo na Assembleia de Deus. Problemas que nada assim, não tem nada a ver, né? Mas assim, a gente saiu da Assembleia de Deus faz um bocado de tempo. Vocês estão em qual igreja Agora a gente está no Batista. Na Batista, e você é bem mudamos atuante? porque estava pertinho da nossa casa. A gente envelhece e tal, meu marido mais velho e tal. Então a gente passou a frequentar ali perto de casa mesmo, tá? Mas eu já fui atuante. Já dei, inclusive, as duas alunas da escola dominical quando eu era criança, estava aqui e a gente conversou, né? Então eu dei muita aula na escola dominical, tanto para criança, cuidei do departamento infantil, eu dei aula para adultos, dei aula para casais jovens, assim, sabe? E tá no sangue, gente. Tá no Dei aula sangue essa assim, atuação. mas só isso. Depois de um tempo eu parei, não dá mais. Agora eu já tô com 76. E qual é a lembrança, a melhor lembrança, imagem que você tem do seu pai hoje? Ai, meu pai era um amigão. Ele é muito gostoso, eu gostava muito de conversar com ele. Oh, meu Ele era Deus. muito... Mesmo um pastor bem ocupado, ele dava aquela atenção para vocês, com tantos filhos, Pra 12 mim filhos? dava. É. De pequeno eu lembro eu sentada assim no colo dele. Ai, que ele era muito gostoso. carinhoso, papai. Era muito gostoso ter meu pai como meu pai mesmo. Gente, não é gostoso? Eu queria passar a tarde aqui entrevistando todo mundo, tá bom? Vocês moram em São Paulo ou não? Moro em São Paulo já há 53 anos. Então a Cleia é de São Paulo, tá? Moro. Acompanhe aí, eu vou colocar todas as entrevistas com os outros irmãos e vai ser uma matéria bem rica. Deus abençoe, viu, Cleia? Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu estou aqui com mais um filho do pastor Antonieto Grangeiro, sobrinho, Libni. Você foi qual o mais velho, do mais novo qual, na posição? Ixi, eu sou o antepenúltimo que chama, né? Antepenúltimo. Depois de mim tem dois, o Abner e o Eto. Agora antes não dá pra contar, Não, sei lá. são vários, né? Foram E 12. da Elda até chegar em mim eu não tenho como contar, não sei. Mas os caçulinhas, chegando ali, né, nos últimos. A pergunta que não quer calar. Eu tenho um canal Diário Pentecostal onde a gente aborda muita biografia dos pastores assembleianos, dos grandes nomes. Faz tempo que eu queria fazer um vídeo do pastor Antonieto Grangeiro, mas eu não encontrava assim material profundo, assim, de credibilidade. Então, essa biografia veio a calhar. Eles perguntam muito no quê? O que eles perguntam? Vocês continuam no mesmo trajeto do pai de vocês, no ministério, pastoreando? Como que é a vida assim, religiosa de vocês? Não, a caso vida religiosa não mudou nada, né? A gente foi criado na igreja e estamos firmes na igreja até hoje e os nossos filhos, graças a Deus, também foram criados na igreja. Não temos neto ainda. Agora eu fui para a vida profissional, eu sou médico, né? Especializado em Eu sou cardiologista e intensivista, então a minha vida é dedicada toda ao trabalho na medicina, né? Mas nunca deixei
de ir à minha igreja, nunca deixamos de criar os nossos filhos ali, né, como fomos criados na escola dominical. E é da Assembleia de Deus? Vocês continuam Não, ou não? quando no meados da época, logo após a faculdade, eu fui fazer especializações, né, residência médica, São Paulo, tudo. E aí depois, quando eu casei, passou algum tempo, nós mudamos para a igreja presbiteriana. A Aurora a Aurora da Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, né? Mas depois, quando os nossos filhos estavam pequenininhos ainda, aí nós resolvemos... Faz 30 anos que a gente está na IPB. Isso que eu ia te perguntar, Isso. qual que é o seu nome? A esposa. Qual que é o seu nome? Meu nome é Aurora. Aurora. Eu era pianista da Assembleia de Deus do Ipiranga. Requidal. Pianista do Pastor coral. Alfredo Isso, pastor Requidal. Alfredo Requidal. Quem era o regente lá era o irmão Valdemar Augusto, que ele ainda está lá na igreja, né? E depois que a gente foi para a presbiteriana, a gente foi na IPI, ficamos 1 ano na IPI, depois assumimos, fomos para a IPB. E desde então eu tenho trabalhado na parte no Ministério do Louvor, né? Primeiro louvor com as crianças e depois, em 2002, a gente começou com orquestra. Então a gente tem um ministério, uma orquestra educacional dentro da igreja. Tem aulas de música e a gente trabalha com esse povo, crianças, adolescentes. Que interessante. Vocês sentiram, assim, na questão da liturgia, pentecostalismo, igreja tradicional histórica, no início vocês sentiram essa diferença? Não, porque eu sempre gostei. Então, na faculdade, eu participei da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Eu tinha muito interesse, eu lia muito sobre a história da igreja. E eu tinha uma admiração muito grande pelas igrejas resultantes ali da Reforma Protestante, né? Eu sempre fui mais assim para esse lado da liturgia. Mais formal. Com mais formalidade, com mais assim, né? Eu quis passar isso para meus filhos também. Então eles foram criados na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana. E eles são oficiais da igreja. Ai, que bênção. Eles já foram presidentes da mocidade, eles tocam na orquestra, também são líderes de louvor, são bem ativos, graças a Deus. Nossa, muito bonito ver a descendência bênção, linda os filhos assim, da né? igreja, No caminho do Senhor. Não tem preço você ver seus filhos em 29 anos, 26 e 23, todo domingo na igreja tocando. É um privilégio. Não tem. É até emocionante. Sim, com certeza, é um privilégio. Me diz uma coisa, Lívia, qual a imagem que você tem? Porque a gente tem essa imagem do pastor Antonieto. Como foi Antonieto pai? É o que eu Foi muito querido. É o que eu tentei e eu acho que eu consegui fazer na minha vida. Estar sempre com os filhos, todo dia, o dia inteiro, dia e noite, sabendo de tudo que acontece com eles e acompanhando e ajudando e orientando, ensinando. E principalmente, eu acho que o que nossos pais deixaram, papai e mamãe, um exemplo de vida. Com todos que eu conversei, eu tenho a impressão dele ter sido alguém bem carinhoso. Bem Com certeza. acolhedor, uma pessoa bem carinhosa. Com certeza. E como foi quando você casou? O pastor Antonieto era vivo ainda? Sim, ele fez. Como foi? Como que você entrou? Sua inserção na família? Como que ele te acolheu? Como foi o acolhimento? Muito querido. Tratando como uma filha verdadeira. Só mais uma pergunta que eu preciso liberar eles. Filho de pastor, como foi essa experiência como filho de pastor? Que a vida toda me diz. É como ser filho de alguém assim, marcante na sociedade, né? A gente tem que se cuidar muito, a gente sempre teve o cuidado, né? De ter realmente cuidado na postura, no cuidado no que fala, no jeito que fala. E então acho que isso foi importante também para nos dar uma personalidade assim de responsabilidade diante da vida, diante das pessoas, da comunidade. Então a gente sentiu esse peso, mas ao mesmo tempo isso ajudou muito a gente a ser o que a gente é. Graças Amém. a Deus. E a questão, só mais uma, falei que era a última, gente, mas se eu depender eu fico a tarde inteira. A questão acadêmica, profissional, como que o seu pai
tratava essa questão em relação aos filhos? Ele apoiava muito, incentivava, ou ele era aquele que queria que vocês seguissem ministerialmente? Como que era essa questão? Não. Nossos pais sempre ensinaram-nos a sermos o que Deus preparou para nossas vidas. E novamente eu falo, a mesma coisa eu tive a postura em relação aos meus filhos. Então nós temos 3 filhos. O primeiro, o Alexandre, ele estava no metade do 3º ano do ensino médio e pai, eu vou fazer medicina. Até então nunca tínhamos falado sobre isso. E o segundo filho foi para... Desde pequeno eu queria ser médico. Nunca falamos nada, nunca falei nada, nunca forcei, eu falei alguma coisa, faça isso, seja isso. Quando ele estava no 3º ano de economia, desistiu e disse, pai, eu quero ser médico. Saiu da economia e vai agora para o 5º ano de medicina. E o terceiro nosso entrou na engenharia. Está na Politécnica da USP, engenharia química. Também, a mesma coisa que eu senti na minha família, os meus pais, porque assim, eles deixavam a gente ser, a gente existir e a gente crescer e mostrar para que veio. Eu acho que é isso. Não. Gente, como historiadora, você? eu sou historiadora, olhar assim, eu imagino o pastor Grangeiro, se ele pudesse olhar e ver a descendência feliz, dele, gente, muito bonita essa família, assim, no caminho do Senhor, profissionalmente, que Deus abençoe e conserve a família de vocês, Deus abençoe por essa entrevista. Obrigada. Deus abençoe mesmo, obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, eu estou aqui com o Robson, chanceler do Mackenzie. E eu fiquei sabendo agora que você é sobrinho do pastor Antonieto Grangeiro. Sou sobrinho neto. Sobrinho neto. Minha mãe é prima do Abner, o autor do livro, e sobrinha neta, na verdade eu sou sobrinho neto segundo. Eita, é distante, mas tem o Grangeiro ali no sobrenome. Sim, e Grangeiro é Grangeiro em todo lugar do mundo, né? Eu me recordo com muita alegria da primeira vez que eu conheci o pastor Antonieto. Eu era uma criança de 8 anos de idade, não era evangélico na época. Eu vou contar um pouco a história agora no culto. E ele esteve na nossa casa em Campina Grande, interior da Paraíba, e lá ele teve a oportunidade de, pela primeira vez para mim, fazer uma oração na refeição. Isso para mim foi significativo porque não era o costume da minha casa, porque meu pai não era evangélico. E aquilo marcou profundamente a minha vida, marcou a minha história, aquele homem com as mãos dadas ao redor da mesa de cada um de nós e orando e agradecendo pelo alimento. E aquele impacto foi significativo. Poucos anos depois eu me converto ao Evangelho, Deus me chama ao ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu me torno pastor e isso já faz 35 anos e aqui estou eu relembrando todas essas histórias de uma vida que marcou a minha vida. Interessante, seria essa pergunta que eu iria fazer. Qual foi o interesse de um pastor da presbiteriana comparecer no lançamento de uma biografia de um pastor pentecostal? Pois é, então, aí eu descobri que é sobrinho. Eu tenho um canal Diário Pentecostal que aborda mais o aspecto histórico do pentecostalismo. Coisa boa. Né? Então, pessoal, a lembrança, a pergunta que eu ia fazer, ele foi, já respondeu. Ia falar qual a imagem, né, a lembrança que você tem desse relacionamento com o pastor Grangeiro. E uma outra curiosidade, eu estudei uma semana ali no Mackenzie, eu fiz, e tentei fazer teologia, mas por alguns problemas eu parei. Qual foi a sua trajetória profissional para chegar nesse posto de chanceler da universidade? Na verdade, o Mackenzie é uma autarquia, uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que a cada 4 anos elege 2 ministros e 3 presbíteros para o Conselho de Curadores. O Conselho de Curadores garante que o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é a grande instituição que mantém faculdades, universidade, agora mesmo hospitais, para que todos eles sejam conduzidos na direção do propósito da missão que os missionários americanos colocaram para o Mackenzie há 151 anos. E o Conselho de Curadores zela para que o Mackenzie não se desvie desta missão original. E eu tive o prazer de, durante 5 anos, ser o vice-presidente do Conselho de Curadores, o vice-presidente da Assembleia Geral da instituição, e em 2020 essa mesma instituição me convidou, me desafiou para assumir a chancelaria.
A chancelaria é o grande executivo da confessionalidade, é o guardião da confessionalidade, trabalha com os capelães, uma grande equipe de capelães em todas as unidades de colégios, universidades, faculdades do Mackenzie, para assistir espiritualmente aqueles alunos, aqueles colaboradores, gestores, professores, e também preservar a memória, a cultura e a tradição do Mackenzie como instituição cristã reformada. E o chanceler cuida disso e representa institucionalmente o Mackenzie. Então, onde o Mackenzie, seja para dentro da igreja, do universo evangélico, seja para fora, precisa ser representado, o chanceler é como se fosse um embaixador do Mackenzie. Respondeu a pergunta que estava aqui. Eu iria perguntar justamente isso. Estou antecipando suas perguntas. Exatamente. Só mais uma pergunta, que ele já vai entrar. Você está pastoreando alguma igreja hoje? Eu continuo pastor da igreja que fundei há 21 anos, quando voltei dos Estados Unidos. Eu passei um período nos Estados Unidos pastoreando lá. Já sou pastor há 35 anos e quando eu voltei e plantei a igreja presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, Paraíba, de modo que todo final de semana eu estou lá. Amém. Então eu saio daqui na sexta-feira em São Paulo, passo o final de semana lá, volto na segunda-feira. Bem corrido. Bem corrido. Qual o seu olhar para os irmãos pentecostais? Porque a gente sabe que tem, né, no senso comum aí aquela... como você olha, o seu olhar para os irmãos pentecostais? Na verdade é um olhar de muito carinho, de muito amor, de muita gratidão pela obra que tem sido realizada pelas igrejas pentecostais no Brasil, especialmente pela Igreja Assembleia de Deus, que tem toda uma história, uma trajetória de muita influência, de muita evangelização, de muito trabalho para o reino de Deus. De coração, eu tenho parte da minha família, Sim. que é a família da minha mãe, família Grangeiro, Saraiva Grangeiro, de origem pentecostal. Então, de alguma maneira, eu vou contar um pouco isso daqui a pouco no culto, eu sou fruto dessa história, dessa evangelização pentecostal lá no Cariri do Ceará, no interior do Nordeste. Portanto, é muita gratidão que eu tenho pelos irmãos pentecostais. Que entrevista maravilhosa. Deus abençoe, Robson. Deus abençoe, Eles estão querido. chamando ele lá para começar o culto. Deus abençoe. Obrigada, viu? Um abraço, querido. Pessoal, é motivo de muita alegria eu estar aqui como o filho mais velho do pastor Antonieta Grangeiro Sobrinho. Estou muito feliz. E eu, como historiadora, e quando eu fiquei sabendo, a Dinabi falou que o senhor fez um vasto trabalho de pesquisa genealógica. É um diferencial na obra, gente, porque vocês sabem que eu tenho dezenas de biografias no canal, porém, uma biografia, uma obra tão rica no digital, um trabalho de pesquisa bem aprofundado, assim, em questão de Assembleia de Deus, de biografia de assembleanos, eu acredito que seja uma novidade. A importância, a profundidade dessa obra. Quando o senhor iniciou esse trabalho de pesquisa genealógica, já foi pensando no seu pai, no Antonieta Grangeiro, ou porque o senhor sempre gostou desse sonhando. Os holandeses são tudo loiro, quando eu vi o pé, os holandeses que moravam perto da nossa casa, né? Passaram anos e um dia chega meu tio Emílio, que morava no Ceará, mudou para cima da ilha, para lá e eu cheguei e perguntei para ele, Emílio, papai tem uma história aí, a família vem da Holanda, eu sou descendente holandês. Eu sou descendente holandês. Mas o holandês só tem. O holandês só tem. Claro, brilho azul e tal, mas o holandês tem. Eu sou descendente holandês que fugiram da Holanda por causa da Inquisição. Pronto, comecei a comprar ali. Hoje eu tenho mais de 200 livros. O senhor falou que foi para vários países também nessa questão de pesquisa, para pesquisar mesmo. O senhor viajou para vários países para questão de pesquisa também. Eu fui para a Holanda, visitei lá o Museu da Inquisição,
foi a primeira sinagoga e o cemitério que foi fundado pelo nosso avô. É assim, século fundado pela sinagoga e o cemitério. E aí foi estudando, sabia que era casado. Bom, depois eu fui a Evânia Pinheiro me deu um livro, que falava de Germano da Silva Saraiva. Germano da Silva Saraiva. Então, esse livro que tinha casado com a prima. Fui procurar a Germano da Silva Saraiva. Aí eu fui pesquisando, aí achei um site que surgiu o computador, né? Comprei o computador e fui pesquisar no computador. Aí achei o site Levi's Public Project. Esse Levi's Public Project falava sobre, porque lá Abraão sendo coronel. E procurando ali, pois você, Abraão sendo coronel era o 14º, 15º avô de Vlad Saraiva. Vlad Saraiva fundou a primeira sinagoga no Brasil. Deixando essas coisas. Cheguei. Então, essa pesquisa do senhor iniciou antes da coleta da Leia, saudosa memória irmã do senhor. Eu assisti uma reportagem que ela começou a escrever algumas coisas, memórias, né? E aí ficou guardado, em 2011 ela faleceu, aí em 2017 vocês tiveram essa iniciativa. Aí foi que vocês fizeram essa coletânea, justiça limitada, de todos os dados. Não teve ligação com o Leia, não teve. Aí quando eu achei o projeto, ali fiquei vendo mais. E lá ele tinha genealogia, que é um site de Israel, lá tem um museu deles também, que eu estive lá. E quando eu me encontrei ali, Germano da Silva Saraiva também lá. Qual foi a sensação de saber que é da linhagem de Davi? Isso aí é coisa muito. Eu ia ficar muito sensacional. Eu dou palestra na universidade, em sinagogas, aqui mesmo, na sinagoga daqui, centro judaico aqui, deixa eu colocar dentro Aí tem um documento que mas a entidade que você é da linhagem, existe um documento comprovatório certinho. Hoje o senhor mora onde? Mora aqui no Brasil? Moro no Brasil, nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos, que pele? Miami. O senhor, é uma pergunta que eu fiz sempre pergunta. Os pastores figuras centrais da Assembleia de Deus, lá dos primórdios, eles continuam no ministério, continuam atuando no trabalho. Como está a vida ministerial do senhor hoje? Eu estou ligado ao Conselho Evangélico, queremos criar esse Conselho Evangélico. O senhor não está pastoreando atualmente? Não pastoreia, trabalha nesse centro de evangelização para pessoas? Qual é o termo? Eu olhei no YouTube, eu vi que vocês estão postando esse aí é o trabalho do AB. Ah, é do AB. Você levando o trabalho do AB? Então tá, o senhor veio para o Brasil especificamente para o lançamento da biografia do pai do senhor? Foi. Pessoal, eu conversei com o El, o filho mais velho, o pastor Antonieto Grangeiro subiu. Gente, eu estou eufórica, assim, eu estou muito feliz, é como se eu já conhecesse eles. Eu li, fiz um levantamento, é um prazer falar com o sinagogas. Ele dá palestras em sinagogas. Como que o público consegue contato com o senhor? O senhor tem redes sociais? Tem algum site? Tem a meu e-mail. Qual que é o e-mail do senhor? Instagram. Instagram? Tá.
tá? É só clicar lá e vocês conseguem falar com o Pastor Elton, tá bom? Deus abençoe. Genealogia, história. Eu sou historiadora, eu gosto de Tem muita história. Eu tenho uns 200 livros. Então, pessoal, o assunto principal das palestras do Léo é essa questão de genealogia. Vocês que gostam dessa história, seminários, escola de teologia, que tiver interesse, é só clicar no site que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, Deus abençoe. Pessoal, eu tô aqui com o pastor Lelis, vou conversar rapidamente com o pastor Lelis. Pastor Lelis, o que trouxe o senhor tão ocupado, tirar um tempinho aí no sábado de manhã para vir aqui? Olha, o convite que me foi feito me honrou muito, pela pessoa, pelo que representa a pessoa do pastor Antonieto Grangeiro. Um homem que deu a sua vida para a obra do Senhor nosso Deus, marcou a sua história na igreja aqui em São Paulo, e eu não poderia de forma alguma abrir mão disso. Então eu vim correndo, tenho vários compromissos, ainda casamento logo depois do almoço, mas mesmo assim eu me sinto honrado em poder estar aqui, rever a família e abraçar a todos. Que lembrança o senhor tem do pastor Antonieto Grangeiro? Pastor Antonieto Grangeiro, além de um grande pregador, era um grande ensinador da palavra de Deus. Os seus conselhos, Deus usou de maneira maravilhosa o pastor Grangeiro em diversos lugares. E aqui em São Paulo, eu me lembro que algumas igrejas que tinham problema, o pastor Antônio Grangeiro era convidado para ir lá, e Deus usava da solução, trazia paz, trazia tranquilidade, trazia segurança para a igreja. De forma que o seu legado é muito forte, eu admiro muito a obra que o pastor Grangeiro realizou em nosso meio. Amém. Pastor Lelis veio representando a Assembleia de Deus no Ministério do Belém, a CGADB. Quem mais, pastor? O senhor veio representando? O pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é hoje o presidente do Conselho Administrativo da nossa CGADB e o presidente da igreja aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E foi por 30 anos presidente da nossa convenção. E o pastor Wellington teve uma relação muito próxima com o pastor Grangeiro, de forma que ele determinou e eu estou aqui. Amém. Deus abençoe, pastor Lelis. Deus abençoe. Pessoal, eu estou aqui com o Jean. É Jean que pronuncia? A pronúncia seria Ian, J com som de I, mas Jean em português está. O pessoal fala Jean, a maioria. Mais fácil. Jean Tamerique. Tamerique. Ele é o editor, foi o editor dessa obra tão maravilhosa. E eu gostaria de saber, assim, quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades para que essa obra fosse publicada? Eu acho que em primeiro momento foi a responsabilidade, né, do tamanho da obra, a consistência da informação, definir o melhor formato para que seja agradável para o leitor também e que as informações pudessem ser passadas de uma forma clara e concisa também da forma como o escritor pretendia passar. Em segundo plano, eu diria que seria o tempo. Para uma obra desse tamanho, foram 11 meses, literalmente. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo levou, né? 11 meses fazendo edições, revisões, provas, até chegarmos nesse formato final agora. E essa questão de digital, do QR Code, eu achei super interessante, bem inovador. Assim, se você for falar de livros aqui no Brasil, que a gente tem acesso, pelo menos no meu caso, é uma novidade. Dos que eu tenho em casa não tem nada disso, nem de QR Code. De que veio a ideia? É sua? Você já trabalha nessa área? Eu, na realidade, profissionalmente sou de outra área. Eu trabalho na área de tecnologia de informação, ligado a softwares de engenharia, de uma grande multinacional americana. Mas, paralelamente, eu também tenho. Eu sou, vamos dizer que se fosse multifuncional, vamos dizer assim, né? Eu e minha esposa já tivemos uma revista nessa área editorial, ela como jornalista, eu como editor também, e da parte de diagramação.
eu trouxe isso mais da ideia de quando nós tínhamos uma revista comercial e utilizávamos o QR Code para que fosse possível fazer uma conexão com o meio digital, ou facilitar acesso para quem não estivesse com formato físico, às vezes na mão, ou quisesse armazenar uma informação que ele viu, no caso da revista, né? Para o livro, a primeira ideia no livro, quando nós fizemos, foi o livro da minha esposa, Tempos do Fim desde a Antiguidade. No momento quando nós editamos esse livro, foi o ano de 2018, nós começamos, 19 ele foi publicado. Então, naquele momento, eu não tinha encontrado, pelo menos no Brasil, nenhum livro que tinha esse recurso. Do ano passado para cá, eu já sei que outros livros têm, inclusive de grandes editoras. E nós trouxemos isso também para o livro do pastor Antonietto Grangeiro, escrito pelo Abner, seu filho. Jean, o público, assim, eu sei que o meu público tem bastante gente que gosta muito de biografia, de livros. Onde eles podem adquirir esse livro? Tem público fora do Brasil, em todo o Brasil. Como adquirir um exemplar? Hoje disponível, além da data do evento, mesmo com o preço especial de lançamento, qualquer pessoa pode adquirir através do site do Cenevan, www.cenevan.org. Então é no site cenevan.org, tá? Pessoal, quantas páginas tem no formato A4? No formato A4, 632 páginas, e no formato 16x23, 640 páginas. Então, pessoal, como eu falei, são dois modelos, dois formatos. Esse no tamanho A4. Ele que vai ser, vocês vão entregar para cada local que o pastor Antonietto Grangeiro dirigiu, esse formato A4. O formato A4 é um formato pensado para dar ideia de uma enciclopédia. Inicialmente seria apenas para a família, os irmãos, os filhos do pastor Antonietto Grangeiro. Depois disso foi expandido para que cada igreja, o pastor Antonietto Grangeiro foi pastor, abriu uma obra, recebesse uma voltar também como lembrança da passagem do pastor para a localidade. Mas também é possível adquirir o site. Pelas igrejas que ele dirigiu, sim, já existe uma programação do pastor Antonietto, do pastor Abner, fazer todo o roteiro do Nordeste, agora no início de janeiro, dia 15 e dia 20, e no final de janeiro em Santa Catarina. E vai estar no site essa data, pra gente saber, né? Pessoal, mais tarde, eu vou apresentar para vocês o livro com mais detalhes, tá? Eu adquiri meu exemplar autografado. Aí eu apresento para vocês, deixo na descrição do vídeo o site certinho, cenevan.org, tudo certinho, o link para vocês adquirirem esse rico exemplar. Eu vou deixar mais Os leitores que conheceram ou ouviram falar do pastor Antonietto poderão no site também acompanhar toda a trajetória a partir do Cenevan, né, que será feito agora, considerando todas as atividades e eventos sociais também, não só evangelísticos, realizados no Cenevan. Muito obrigada, Jean. Pessoal, nós estamos aqui finalizando, né, o lançamento dessa grande, maravilhosa obra. Eu estou aqui com a Diná, ela juntamente com o esposo, que eu já entrevistei já. Eles foram os editores, né, dessa obra. Eu tenho certeza, assim, desde 11 meses atrás, que vocês começaram essa juntada, foi muita adrenalina, muito trabalho. Como você está se sentindo agora que você já viu acontecendo esse lançamento tão esperado? Olha, realizada. Uma sensação muito boa, realizada, de dever cumprido, né? Claro que não acaba aqui. Né? Nós vamos continuar, é o pontapé, né? É o pontapé, exatamente, que é o lançamento, né? E nós fizemos ações nas redes sociais, o Jean produziu o site e nós vamos continuar com essas ações, né? A cada entrevista, a cada visita, porque o pastor Abner vai em cada igreja em que o pastor Antonietto Grangeiro passou,
para lá deixar essa obra também de lembrança. Então as igrejas terão lá no seu acervo. Então tem esse trabalho para continuar. Nós temos o site ainda, sempre renovando com novas notícias, né? E com os acontecimentos regionais, enfim. Ainda o trabalho continua, mas o trabalho que a gente mais botou força, graças a Deus, já está aqui a realização do sonho do Abner, né, de toda a família, da Leia, né, que infelizmente saudosa memória, ela começou essa obra, então não concluiu, mas o Abner tomou a frente, graças a Deus deu tudo certo, então é uma realização, estou muito feliz. Imagina, eu ia fazer outra pergunta. Tá, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Sim, não sei se aqui falo meio discreto. Não, mas a gente vai ali daqui a pouquinho. Pessoal, para pesquisar, para chegar aqui, né, com algum conhecimento prévio, eu visitei o site do Cenevan. Eu visitei o site do cenevan.org e lá vocês vão postar a programação dos locais onde o pastor Abner vai ficar passando para a gente, se for na nossa cidade, no caso na cidade de vocês, que vocês quiserem acompanhar, vocês vão estar postando ali. Na aba Notícias, a gente vai sempre postar essas ações de visitas, entrega dos livros nas igrejas, por onde o pastor Antonieta Grangeiro passou. E vamos... Branca, mas tudo bem, né? Eu também fico assim. É por conta da Covid, menina, eu comecei a pensar uma coisa... Mas eu nem tive, fico. Eu passou tive. Menina, agora é só você nem soube. Ai, Deus te livre. Mas, tá. Não, que é importante. Na aba. E essas informações todas estarão na aba Notícias do site. Mas o site também, ele é um site e-commerce. Então, os interessados em comprar o livro podem acessar, acho que já através do site, através do site, e dá para parcelar um cartão até 15 vezes, um outro maior pode parcelar até 17 vezes. Então vai continuar, né? Eu também dei uma olhada no canal do YouTube, Cenevan. Eu vi que tem algumas mensagens até que a Léa ministrava. E é importante falar do Cenevan, é uma obra missionária que ajuda pessoas lá na região, lá no Nordeste. O Abner já deve ter comentado alguma coisa, né? Mas é uma obra missionária muito interessante, que o pastor Grangeiro começou lá, mas deixou o legado dele e que os filhos estão agora continuando essa obra lá, né? Então a obra não para. E todos os recursos, com a venda dos livros do pastor Abner, serão revertidos para a continuidade da obra lá, não muito só importante. Lá, né? O Cenevan, não só lá no Nordeste, mas onde foi preciso. Já tem alguns missionários da Cenevan que estiveram, inclusive, aqui no evento, né? Já tem uns irmãos com mãos à obra já trabalhando. E tem Instagram, assim, redes sociais, Facebook do Cenevan também? Eu vou deixar no Instagram, Facebook, Cenevan. Tem Instagram, Facebook, tá. Com relação às mídias sociais, o Cenevan, o site é www.cenevan.org, todos podem entrar lá, mas tem os acessos também através das redes sociais, o Instagram, Facebook e YouTube. Entenderam, pessoal? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí vocês vão conseguir mais informações.